Bom, seguimos por aqui para a primeira informação de hoje, João Vitor Teófilo. Fala, João. Bom, Léo, o Supremo Tribunal Federal já recebeu cerca de 1.000 ameaças por e-mail ou objetos variados que são entregues na sede da Corte em Brasília desde os atos do dia 8 de janeiro de 2023. A média, até o momento, é de 3 ameaças por dia. Todos os objetos que chegam até a Suprema Corte passam por uma triagem para identificar o tipo de substância, se é líquido, uma massa ou até se oferecem algum tipo de perigo para quem o for manejar. Quando é identificada alguma suspeita, é redirecionado para uma sala e com a devida autorização é aberto. A variedade de itens recebidos é grande, indo de cartas até fezes. Desde a noite de quarta-feira, quando um homem se explodiu na Praça dos Três Poderes, outro tipo de conteúdo começou a chegar até a corte. Em menos de 24 horas, o STF recebeu pelo menos 8 e-mails exaltando o homem-bomba e dizendo que seu trabalho será concluído. Todos eles são de fontes anônimas. As explosões foram em 2 locais separados, uma em frente à Estátua da Justiça, que deixou um morto, e outra em um carro estacionado próximo ao anexo 4 da Câmara dos Deputados. A ação com os explosivos foi coordenada pelo chaveiro Francisco Vanderlei Luiz, que era o dono do carro e morreu ao detonar o explosivo perto da Estátua da Justiça, em frente ao Supremo. Ele teria tentado entrar na corte antes da explosão e a Praça dos Três Poderes foi interditada e vistoriada. A Polícia Militar do Distrito Federal evacuou e cercou o perímetro. Em um desses e-mails, uma pessoa não identificada afirma que Vanderlei foi só um dos inúmeros mártires de nossa luta contra a escória satânica do Supremo Tribunal Federal. Esse texto, como a gente acompanha aí na tela, veio acompanhado de uma foto de livros religiosos e uma arma. Abre aspas. Não descansaremos até acabar com a escória de Satanás. Fecha aspas. Depois dos ataques, autoridades aumentaram a segurança e o patrulhamento no local. 2 viaturas da Polícia Militar ficarão por tempo indeterminado próximas ao Supremo Tribunal Federal para reforçar a segurança. Na tarde de ontem, depois de uma reunião com o presidente do STF, Roberto Barroso, o ministro Alexandre de Moraes e a vice-governadora Celina Leão, do Distrito Federal, o secretário executivo de Segurança Pública do Distrito Federal disse que foi sugerido à segurança do Supremo que as grades sejam recolocadas ao redor da sede e a medida foi adotada ontem mais cedo. A esplanada dos ministérios, segundo o governo federal, continua sendo, abre aspas, o lugar mais seguro do Brasil. Fecha aspas. Quero ouvi-lo, Borgo. Léo, essas ameaças do Supremo nós não podemos aceitar ameaça contra autoridades, independente de ser Alexandre de Moraes, Barroso, Lula, Bolsonaro, enfim, é inadmissível esse tipo de ameaça. Tá? Ontem, a governadora em exercício do Distrito Federal, ela trouxe a público que no WhatsApp do senhor lá do tio França tinha mensagem que ele tinha intenção de praticar atos ali contra o presidente Bolsonaro. Tá? Então nós não podemos aceitar porque a partir do momento que uma linha ideológica, que um segmento da população concorda com esse tipo de atitude contra opositores, nós temos que lembrar que existem outras alas também de oposição, de situação, e que poderiam pensar do mesmo jeito e querer atacar. Não é na violência, não é desse jeito que vai resolver, então nós temos que repudiar esses atos. Agora, eu tenho que concordar em parte com o ministro Alexandre de Moraes. Ontem eu disse, logo pela manhã, que quanto tempo nós teríamos até ele vir para dar entrevista, algum ministro dar entrevista, e logo em seguida, né, eles não se aguentam, eles têm que aparecer, eles têm que falar, eles, vê um holofote assim, um microfone, parece que sai correndo da comichão. E uma parte eu concordo com ele, Léo. Qual é essa parte? Ele diz que a impunidade gera esse sistema de instabilidade no país. E é verdade. A impunidade do mensalão, a impunidade do petrolão da Lava Jato, a descondenação de uma pessoa por motivo de CEP, essa pessoa que estava na cadeia até pouco tempo atrás, assumindo a presidência da República, a interferência nas rádios, por exemplo, durante o programa eleitoral, durante a campanha eleitoral que prejudicou o presidente Bolsonaro claramente, a incompetência do Supremo Tribunal Federal em assumir esses atos,
A distribuição, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes, ele se tornou um ministro natural no Supremo Tribunal Federal de todas as causas que envolvem o Supremo Tribunal Federal. Meu Deus, ontem nós tivemos esse inquérito, antes de ontem, instaurado pela Polícia Federal, logo em seguida já foi distribuído para o presidente Barroso e imediatamente já houve ali a designação do ministro Alexandre de Moraes, sem investigação, não deu tempo de fazer as investigações, mas o ministro Alexandre de Moraes, que vai julgar o caso, ele já dá uma entrevista dizendo ali que teria ligações com os atos do dia 8. Ele faz um pré-julgamento. Aonde que está comprovado que tem ligação com os atos do dia 8? Deu tempo, será, para ele já analisar, para já investigar, para já concluir, para o delegado da Polícia Federal fazer um relatório? Então, quer dizer, como que ele dá uma entrevista já antecipando o seu pensamento e mais? Ao que tudo indica, qualquer ameaça, qualquer crítica, tudo que acontecer agora contra o Supremo, é o ministro Alexandre de Moraes que irá julgar. O que dá a entender que os demais ministros estão apoiando essa insensatez, mas que não têm coragem de presidir um inquérito, de julgar um processo desse. Então, quer dizer, deixa tudo para Alexandre de Moraes, já que ele pôs a mão nisso, o restante é tudo com ele. Isso não pode. Nós temos a questão no Código de Processo Penal, a questão de competência. Quem que é o juízo competente para julgar esses atos? Agora, por que estão forçando a barra, Léo? Para colocar, para vincular, além de querer perseguir o presidente Bolsonaro e querer abafar ali e implodir o PL da anistia. Tá? Eles não querem que o processo vá para a primeira instância. Eles não aceitam isso. Então tudo. Mas Borgo, é normal esse tanto de ameaça? Claro que não é normal. Nós temos pessoas desequilibradas, não é só o Supremo, com certeza. Quantas e quantas vezes, Léo, você que cobre o programa local, que nós temos trotes que são passados para o 190. Sim. Quantas pessoas, quantas infelizes que ficam ligando para a polícia, fazendo denúncia falsa? Infelizmente, eu não estou aqui relativizando, eu sou contra, absurdamente, claro, sou contra. Mas, infelizmente, isso existe. E no momento de acirramento de ânimos, que vem quando o homem é descondenado, essa impunidade que existe, as pessoas que estavam delação premiada, estão devolvendo dinheiro roubado. Como que o brasileiro se sente numa dessa? Ao que tudo indica, esse tio França não era bolsonarista, ao contrário do que os canalhas tentaram impor na imprensa ontem. Essa imprensa, né, que ganha 5 vezes mais em 2 anos de governo Lula do que nos 4 anos do governo Bolsonaro. Essa imprensa que é paga para enganar o povo, que é paga para produzir essa discórdia, esse ódio no Brasil. Ao contrário do que disseram, pelo que demonstra as provas, os indícios, esse senhor não era bolsonarista, muito pelo contrário. E quando o ministro vem, já dá entrevista, já antecipa, já faz um pré-julgamento, já deixa claro que quer perseguir a direita, os conservadores, prejudicar ainda mais os patriotas que estão presos, isso é óbvio que traz uma animosidade na sociedade. Não é esse segmento da população que está criando toda essa situação, infelizmente não. Quem está criando toda essa situação é quem está julgando e deveria pacificar o país. Mas não. Isso aí, outra coisa. João Vitor, aquele deputado Jorge Goetter, de Santa Catarina, desculpa, não sei se é assim que pronuncia, é Goetter. Esse deputado tem que ser investigado. De Rio do Sul, né, salvo engano? Sim, amigo do tio França. Ele disse numa entrevista, nós antecipamos ontem, que o tio França, depois da separação, ele estava abalado emocionalmente. Léo, como é que ele sabia disso? Como é que ele chegou a essa conclusão? Quais as conversas? Qual o teor da conversa? O que o tio França foi fazer ontem no gabinete desse deputado, que por sinal tem ligação com o Flávio Dino, viu, Léo? Ah, é? Tem fotos dele com o Flávio Dino. Quando teve o atentado lá em Santa Catarina, ele estava no mesmo dia com o Flávio Dino. Qual o teor? Ou quais os teores dessas conversas no gabinete desse deputado? Como que ele chegou à conclusão que esse tio França estava abalado emocionalmente? O que ele ouviu para chegar a essa conclusão? O porquê que o tio França foi visitá-lo? Tem imagens na Câmara dos Deputados. Momentos antes dele cometer o suicídio.
Ô, Léo, se eu saio daqui do programa, eu converso com vocês, eu saio daqui, cometo um suicídio, faço uma besteira tal, é uma situação normal a polícia vir conversar com vocês. O que foi falado momentos antes daquele episódio? É uma linha de investigação. Mas pelo contrário, Léo, você sabe o que está acontecendo? As redes sociais do tio França saíram do ar, onde ele deixou as mensagens. Eu entrei logo após o atentado no Facebook dele, eu vi 26 mensagens, 26 fotos, e eu baixei todas, porque eu já imaginei, falei, vão tirar do ar. João Vitor, uma das mensagens, onde ele fala que nem o Lula, nem o Bolsonaro, que os dois deveriam deixar a política, eu publiquei no meu Facebook. Publiquei com um título assim, tomem cuidado antes de fazer um pré-julgamento a respeito do Bolsonaro. Meu Facebook está em Shadowban. Apagaram as mensagens. Até quando essa censura? Não querem que a população saiba do quê? Ou será que vão tentar jogar uma cortina de fumaça nisso para vir de cima, através da toga, a anulação do PL da censura, da anistia, aliás, e implementar o PL da censura? Então, essas mensagens, essas ameaças, né, que colocam, um monte de besteira, óbvio que todos os órgãos recebem, Câmara Municipal recebe, Congresso deve receber, Supremo, Judiciário, enfim. Óbvio que cada uma tem que ser analisada. Para isso existe a Polícia Federal, para isso existe a Agência Brasileira de Inteligência, para isso existe a Polícia Civil. Não pode ser descartada, é inadmissível ataque desse nível. Suicídio, tudo bem, mas pera um pouquinho. Ele chegou a jogar uma bomba ali em direção ao prédio do Supremo. Foi suicídio? Foi. É um maluco? É. Colocou em risco a integridade dos ministros? Acredito que não, pelas imagens que nós vimos. Longe disso acontecer. Mas tem que ser rechaçado qualquer possibilidade nesse sentido. A gente não pode relativizar. Agora, vamos tratar o povo honestamente, ministros. Sabe, usar esse fato, usar esse cadáver de uma pessoa emocionalmente abalada, que se matou ali, claramente um suicídio, para abortar, para acabar com o PL da anistia, porque sabem que esse PL da anistia pode ser ali uma porta aberta para a volta do presidente Bolsonaro. Jogo baixo, jogo sujo, mas não dá para esperar muito desse pessoal aí, Léo. Muito bem. Quero incluir também nessa conversa o Dr. Cláudio Cofani, que já está conosco. Ele está hoje de forma remota, está na capital paulista, São Paulo. Seja muito bem-vindo, Dr. Cláudio. Muito bom dia para o senhor. Bom dia, Leonardo. Bom dia, Boro. Bom dia, João, colegas de estúdio. Essa maravilhosa audiência da Auriverde Brasil, no Brasil e no mundo, porque hoje é feriado nacional, Dia da República no Brasil, e no resto do mundo, dia de trabalho normal. Doutor Cláudio, que eu também quero ouvi-lo sobre essa notícia trazida pelo João, por gentileza. Olha, essa notícia faz parte do que a gente já sabe que será mantido e continuado em todas as manifestações de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, junto com toda essa mídia que trabalha para esse projeto de poder que eles estão implantando, junto com um grupo de outros políticos do Brasil, para manter o Brasil na situação de colônia, de fazenda explorada, de sociedade oprimida. E, infelizmente, eles já conseguiram fazer a gente sentir inveja do processo eleitoral da Venezuela, que é uma ditadura. Olha o nível do ridículo que nós chegamos. No dia da proclamação da República, nós estamos assumindo publicamente que a nossa república está dominada e deixou de ser republicana. A nossa república se tornou uma oligarquia, um grupo de poucas pessoas que controlam tudo. Segundo a classificação aristotélica, a nossa democracia deixou de ser um governo do povo e virou uma degeneração da democracia, que é chamada de demagogia. A nossa democracia deixou de existir quando a gente não tem liberdade de saber se o mais absoluto e sério
elemento democrático, que é o voto sigiloso, o voto universal e a contagem pública dos votos deixou de existir no nosso país. Há anos nós não temos mais isso em nosso país. E a gente assiste um tribunal, especificamente o Tribunal Superior Eleitoral, sempre dominado e controlado por 3 ministros rotativos do Supremo Tribunal Federal. Este Supremo Tribunal Federal assumiu que ele é supremo, assumiu que ele é tribunal, assumiu que ele manda em tudo, mas concordando e comprovando que o querido Eduardo Borgo falou, o ministro Alexandre de Moraes, ele vem comentando já como relator desse também inquérito relativo ao suicídio de um cidadão perturbado emocionalmente, mentalmente, que atacou sim a sede do Poder Judiciário, e nenhum ataque, nenhuma violência deve ser amainada, deve ser apoiada, não devemos, e é por isso que as pessoas honestas se ferram e os bandidos se dão bem, que as pessoas honestas não aceitam práticas de violência, as pessoas honestas não aceitam ilegalidades, as pessoas honestas não aceitam praticar atos imorais ou ilícitos. Mas os bandidos vivem desses atos imorais e ilícitos, eles chegam aos cargos que quiserem com atos imorais e ilícitos, eles controlam bairros, eles formam milícias, eles formam partidos políticos até, eles controlam países, estados e municípios. Bandidos não têm classe social. Bandidos são uma posição ética, uma posição moral. Agora, quando um bandido é ignorante, a gente chama ele de pé de chinelo. Quando o bandido é superior, o Lula falava, são 300 bandidos com anel de doutor. O Lula está lá, estão liberando todos os crimes. Mas, voltando ao que o Borgo falou, o ministro Alexandre de Moraes, mais uma vez, deixa bem claro a todo o povo brasileiro, ele não é um juiz. O ministro Alexandre de Moraes, mais uma vez, deixa claro ao povo brasileiro, ele não é um magistrado. Mas por que o Cláudio está falando que o ministro Alexandre de Moraes não é um magistrado? Por uma questão muito simples. Se vocês olharem a Lei Complementar número 35 do ano de 1979, ela é a famosíssima Lei Orgânica da Magistratura. A Lei Orgânica da Magistratura, ela controla todos os juízes. Ela fala, inclusive, que o Supremo Tribunal Federal faz parte do Poder Judiciário brasileiro. Depois, o Conselho Nacional de Justiça também faz parte. E vai elencando todas as outras situações da justiça brasileira. E dentro da Lei Orgânica da Magistratura, que é a Lei Complementar 35 de 1979, tem até o comportamento dos magistrados. E no artigo 36 está escrito: é vedado, é proibido ao magistrado. 2 pontos. E são 3 incisos apenas. Exercer comércio ou participar de sociedade comercial, inclusive sociedade de economia mista, exceto como acionista ou cotista. Então, a gente ouve falar que tem ministro do Tribunal Superior, que é remunerado até para dar palestra. Nós não vamos lá pesquisar, nós não vamos investigar. Quem tem que investigar é o Ministério Público, quem tem que investigar a polícia, não é o jornalista, não é o cidadão. O inciso 2 diz que é vedado ao magistrado exercer cargo de direção técnica, de direção ou técnico de sociedade civil ou entidades, exceto associação de classe e sem remuneração. A gente ouve falar que tem autoridades da magistratura que tem instituições, empresas, a família inteira recebe ali, atende as pessoas lá dentro. Todo mundo fala disso. A gente ouviu falar que o Paulo Bonet era sócio do Gilmar Mendes. Olha o nível da insanidade. O procurador-geral foi sócio. O que é isso? Isso é público. Mas o inciso 3 do artigo 36 da Lei Orgânica da Magistratura é o que o Borgo comentou e é onde o ministro Alexandre de Moraes
fala claramente para todos os brasileiros. Ele diz na prática que ele, ministro Alexandre de Moraes, não entende que ele é um magistrado, ele não se reconhece como um magistrado, ele não se vê no dever moral, nem no dever legal de agir como um magistrado, porque lá no artigo 36 da Lei Orgânica da Magistratura, no inciso 3, está escrito: é vedado, é proibido ao magistrado manifestar, por qualquer meio de comunicação, opinião sobre processo pendente de julgamento no seu juízo ou no juízo de outro. É proibido ao magistrado se manifestar por qualquer meio de comunicação opinião ou juízo depreciativo sobre despachos, sentenças, órgãos, podendo apenas fazer uma crítica nos autos em obras técnicas, dentro de obras técnicas ou dentro do exercício do magistério. O ministro Alexandre de Moraes não fez isso como magíster, professor, e ele conseguiu, ele agora é professor doutor da USP. Ele não fez isso dentro de uma obra, ele lançou um livro agora, fala democracia, ele lançou um livro, Democracia e Mídias Sociais, esse negócio aí que ele sataniza. E ele não fez crítica, nem emitiu opinião dentro de um processo. O ministro Alexandre de Moraes praticou mais uma vez um ato vedado a qualquer juiz, a qualquer magistrado. Mas ele não se sente magistrado, Leonardo. Ele não age como um magistrado. Ele não entende que ele tem que ser igual ao magistrado, porque a honra pessoal dele fala: magistrados estão abaixo de mim, eu sou o Supremo. Eles são magistrados, eu sou o Supremo. Isso está na lei, Lei Complementar 35 de 79, que diz sobre a Lei Orgânica da Magistratura. Então, o que o Borgo acabou de comentar, que ele está dando entrevista e já está comentando, já está emitindo opinião, ele está fazendo isso numa entrevista. Porque no dia da República de 2024, o ministro Alexandre de Moraes deixa público para o Brasil: eu, Alexandre de Moraes, não me considero um magistrado e eu não devo obedecer à lei. Lembrando, Léo, que nós não somos obrigados a obedecer à lei apenas por temer a punição que pode vir. Nós obedecemos à lei, Léo, porque nós temos moral, nós temos princípios, nós temos uma ética. Então, eu tenho regras no Testamento, nos 10 mandamentos. Vou dar um exemplo: não cobiçar a mulher do próximo. Não tem lei no Brasil que proíbe você de cobiçar a mulher do próximo. E por que as pessoas que se põem como pessoas que buscam ser honradas, pessoas que buscam ser dignas, respeitáveis, por que eles evitam de fazer comportamentos que possam sugerir que eles estão cobiçando a mulher dos outros? Porque eles têm vergonha na cara. É uma Então, realidade. tudo que está na lei eu sou obrigado a fazer. Agora, se eu sou do bem, eu devo estar, como disse Cristo, acima da lei. A lei a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. O ministro Alexandre de Moraes, ao dar entrevistas e tecer opiniões sobre processos que estão pendentes de julgamento, inclusive que ele vai julgar, ele desobedece ao artigo 36, inciso 3 da Lei Orgânica da Magistratura, porque ele, ministro Alexandre de Moraes, não se entende como magistrado, não entende que ele tem que obedecer lei porque ele é supremo. Esse é um problema existencial, emocional, de personalidade. E o Brasil está sendo triturado e a República é esmagada nesse 15 de novembro.